atividade que realizamos aqui hoje é uma atividade que busca encontrar na experiência da Revolução Russa os exemplos, a experiência política, a experiência histórica que nos ajude a abrir um caminho à transformação social, à revolução proletária no Brasil e nos nossos dias. Nossa reflexão sobre a Revolução Russa não é uma comemoração nostálgica sobre um tempo bom. Nossa comemoração da Revolução Russa é um chamado à organização dos companheiros no Partido Revolucionário, um chamado à organização dos companheiros nas organizações da classe, é um chamado a que nós tiremos ensinamentos que sejam úteis na nossa luta nesse momento, no ano de 2017, 100 anos depois do Outubro Vermelho de 1917. E a atualidade da Revolução Russa é nos dada não principalmente pela meditação ou pela reflexão que podemos fazer acerca dos fatos históricos. O principal elemento que nos diz da atualidade da Revolução Russa é o estado da humanidade nesse momento sob o capitalismo. Nesse momento, dados do PNUD, apenas nos países mais industrializados, eu não estou aqui falando da África, nem da Ásia, e nem da América Latina no seu conjunto, eu estou falando dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, apenas nos principais países mais industrializados, temos, neste momento, 1,5 bilhão de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Não estou falando do México, eu estou falando da França, eu estou falando da Espanha, eu estou falando, inclusive, da Alemanha. Nesse mesmo momento, nesses mesmos países, que nós olhamos para eles como uma espécie de paraíso desejado, nesses mesmos países, 100 milhões de pessoas vivem em um nível que o PNUD da ONU considera intolerável de pobreza econômica, expressão do PNUD, entre aspas. 37 milhões estão desempregados apenas nos países centrais da Europa Ocidental. 100 milhões de pessoas nesses países não têm onde morar. 800 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. Se estendermos esses dados ao conjunto do mundo, nós vamos ter números extravagantes e assustadores. Porque se uma coisa que a sociedade que vivemos nesse momento não é, ao contrário de certo discurso acadêmico, é uma sociedade que consome demais. Ao contrário, essa é uma sociedade em que 1/3 dos seus membros não consomem nada, ou consomem apenas o mínimo essencial para se manter vivo. Essa não é a sociedade da abundância, em que se gasta muito, em que se consome demais, em que é preciso deter os salários para que o homem não destrua a natureza. Porque, afinal, toda a vida que a gente luta numa greve para aumentar o salário, nós estamos lutando para ter direito a consumir mais e melhor. Obviamente, não estamos defendendo a anarquia do consumo capitalista. Mas, de fato, o que o capitalismo nos traz nesse início do século XXI é uma situação de penúria que não poupa nem mais os países centrais do próprio sistema capitalista. A situação brasileira, por outro lado, ela também nos traz elementos de atualidade da necessidade da revolução. Essa atualidade que é dada pelo fato de que, abertamente, o capitalismo conduz a humanidade no seu conjunto ao abismo. Não são poucos os países no mundo que já foram desagregados, que não têm mais Estado. E não porque passaram ao comunismo e ao regime da autogestão social. Não, não tem mais Estado porque o imperialismo impôs a eles que eles não devem ter nenhum traço de civilização. Nem saúde, nem educação, e nem mesmo o único direito sério que o capitalismo assegura aos trabalhadores,
que é o direito de trabalhar. Essa realidade fica talvez mais transparente, porque não são poucos os que dizem também que não existe mais isso de luta de classes, que não existe mais isso de burguesia e proletariado. Eu acho que não preciso argumentar muito para essa plateia que está aqui acerca do absurdo dessa afirmação, mas um dado chama muita atenção. Uma pesquisa recente, também realizada pela ONU, mostra que 225 pessoas, não são 225 famílias. Vocês lembram do tempo que a gente falava das 400 famílias norte-americanas que detinham? Eu estou falando de 225 pessoas. Pessoas. Facilmente identificáveis. Podemos percorrer a internet e encontrar o nome e o retrato delas nas redes. Elas possuem o equivalente à renda anual de 2,5 bilhões de seres humanos. 225 pessoas detêm a renda média anual de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. É esse o sistema que deu certo. É esse o sistema que dizem que funciona. Mas esse sistema, na atualidade, ele precisa reagir ao conjunto das conquistas advindas da Revolução Russa. O companheiro Antônio Cândido, professor da USP, aposentado, militante fundador do PT, figura histórica do movimento operário de esquerda no Brasil, que nos deixou na semana passada, aos 98 anos, numa entrevista de uns 10 anos atrás, ele diz uma coisa muito interessante. Perguntado sobre se o socialismo ainda fazia algum sentido depois do fim da União Soviética e do desabamento dos regimes do leste europeu, ele responde que ele considera que o socialismo no século XX venceu. Porque nenhuma das conquistas, essas conquistas que nós agora estamos lutando para que o Temer não nos tome, a previdência social, a educação pública, a saúde pública, as garantias trabalhistas, nenhuma dessas conquistas, segundo Antônio Cândido, poderia ter sido realizada sem o combate dos partidos operários e dos partidos socialistas, e não teriam sido realizadas sem a Revolução Russa. Em grande parte, as conquistas sociais que tivemos ao longo do século XX vieram do fato de que as burguesias não quiseram arriscar nos seus países, viver neles, nos seus próprios países, uma Revolução Russa. Foram obrigadas a dar vários anéis para não perder os dedos. Produto da luta dos socialistas, portanto. É nesse sentido que o companheiro Antônio Cândido falava de que não via por que falar em falência, em fracasso ou em morte do socialismo. Ao contrário, sem a luta dos socialistas, sem a luta dos comunistas, não seria possível as conquistas democráticas, né, as conquistas nacionais que foram obtidas e que agora estão sendo questionadas pelo capitalismo em todo o mundo, particularmente, notadamente, no Brasil. Que as greves de massa que cobriram a França no ano passado e nesse ano são greves em defesa da manutenção do sistema de aposentadorias. Ou seja, também os trabalhadores franceses vivem a sua reforma da Previdência, vivem o questionamento do seu direito à aposentadoria. Então, companheiros, a discussão sobre a Revolução Russa não tem nada de uma discussão histórico desinteressada. Não é assunto de professor de história, embora os professores de história sejam bem-vindos nessa discussão. É assunto dos militantes, que hoje, em situação diferente da situação russa do início do século passado, naturalmente, em outras circunstâncias, de certa maneira combatem diante das mesmas ameaças que pesavam sobre os trabalhadores russos naquele momento. As ameaças de destruição, de liquidação, inclusive física, da classe operária. Bom, e o que é que a Revolução Russa nos traz de ensinamento? Eu queria dedicar essa parte da minha fala a duas coisas. Primeiro, a destacar alguns elementos. O filme, o filme que nós exibimos, ele nos alivia de contar muitas histórias, porque ele próprio é uma narrativa da história da Revolução Russa. Então, eu queria me dedicar aqui a destacar alguns elementos muito importantes que me parecem necessários serem retomados nesse momento,
também como elemento da atualidade da Revolução Russa. Veja, a Revolução Russa não caiu do céu. A Revolução Russa não é um raio no céu azul, como se diz. A Revolução Russa é produto de um conjunto de elementos que amadureceram e que desencadearam o processo da tomada do poder pelos sovietes em outubro, novembro de 1917. E que elementos principais eram esses? A Rússia era um país, de certa maneira, com algumas semelhanças com o Brasil, né? Não é a mesma coisa, é outra construção histórica, mas tem alguns elementos semelhantes. A Rússia é um país ainda imenso, um território vastíssimo, né? Com vastas riquezas naturais, mas que só extinguiu o sistema de produção servil no campo no final do século XIX. Até 1863, a sociedade russa era uma sociedade que vivia no capitalismo, sob a égide do capitalismo em escala internacional, mas conservava dentro da Rússia um sistema produtivo ainda tributário do modelo de produção feudal medieval. A emancipação dos servos da gleba na Rússia, né, de tipo medieval mesmo, foi realizada na segunda metade, portanto, do século XIX. Eu queria lembrar para vocês que, sendo um país submetido ao sistema capitalista desde o período colonial, o Brasil manteve até o final do século XIX um regime de produção escravista. Portanto, um regime de produção pré-capitalista, né? Mas muito pré-capitalista. Assim como a Rússia mantinha um sistema de produção agrário pré-capitalista. Foram elementos que impediram esses países, a despeito de serem países enormes, extremamente populosos. A Rússia, do início do século XX, era a maior população mundial, era maior do que a China. A China só foi desenvolver mais rapidamente a população depois, ao longo do século XX, né? Com vastas riquezas naturais, e era um país pobre, era um país miserável. Exatamente porque, em função da manutenção de formas extemporâneas de produção, a produção servil na Rússia, a produção escravista no Brasil, esses países não foram capazes de realizar um processo de revolução burguesa, de constituir uma burguesia nativa, nacional, mais do que nativa, nacional, com interesses próprios, específicos, interesses não apenas uma burguesia nacional, mas uma burguesia com interesses nacionais. Constituir um mercado consumidor interno. Esses dois países, a Rússia e o Brasil, se desenvolveram obrigatoriamente em função disso, como países estreitamente dependentes do capital internacional, estreitamente dependentes das grandes potências imperialistas. No caso da Rússia, as potências imperialistas se apoiavam para o domínio do mercado russo na existência também de um tipo de regime político, pré-capitalista, um tipo de regime político extemporâneo, que não correspondia a uma sociedade de tipo capitalista, que era a monarquia czarista, um regime tipicamente de monarquia absolutista, né? Um regime brutal contra as massas, um regime que não permitia às massas as mínimas liberdades democráticas, aquelas mais elementares. Mas é bom lembrar também que o Brasil viveu até 1889 sob um regime monárquico. Era uma monarquia parlamentar, de mentirinha, né? Uma monarquia de mentirinha, mas era parlamentar, não era formalmente absolutista, né? Mas, semelhantemente à Rússia, nós também vivemos, já no auge do capitalismo industrial, um regime político que não correspondia ao capitalismo, não correspondia às formas de dominação anteriores. Mas isso era funcional para o imperialismo.
era o regime czarista, com seu peso repressivo, esse regime que, diante de uma manifestação pacífica, em 9 de janeiro de 1905, mandou fuzilar homens, mulheres, velhos e crianças, com 1.000 mortos, esse regime que não vacilava em esmagar qualquer tipo de resistência em sangue, esse regime era funcional para o imperialismo. Ele permitia o domínio do imperialismo sobre a economia russa. A economia russa, também como a brasileira, companheiros, ela vivia da importação de capitais estrangeiros que chegava através do Estado, através do Estado, igualzinho no Brasil, Ana Maria. E eram daí canalizados pelo BNDES do tempo deles para as empresas dos grandes capitalistas. Portanto, a economia russa ela era uma economia totalmente vinculada ao mercado mundial, vinculada fortemente ao capital internacional, mas que para o exercício desse domínio do capital estrangeiro sobre o país, recorria a formas bárbaras, a fórmulas brutais de dominação política, no caso, o regime czarista. Ao mesmo tempo que o povo russo tinha uma longa experiência revolucionária. A experiência de revoltas camponesas na Rússia remontam ao século XVI, ao século XVII. Então, ao longo, sobretudo no final do século XIX, a situação desesperadora e sem saída levou o campesinato a se organizar na forma de organizações terroristas, que não tinham uma perspectiva política, que não podiam organizar as massas trabalhadoras, mas que, entretanto, tentavam reagir a isso, dando tiro nos ministros, tentando matar o czar, etc. Mas, de toda maneira, era uma longa experiência, uma longa tradição rebelde, uma longa tradição revolucionária que o país tinha. Não é à toa que, no período de apenas 12 anos, o país vai viver 3 revoluções. A Revolução de 1905, esmagada pelo czarismo, mas que consolidou, por outro lado, as principais organizações operárias e, atenção, consagrou as formas tipicamente operárias da Revolução. A Revolução de 1905 consagra a greve de massas como principal instrumento revolucionário e consagra a constituição dos conselhos de operários, camponeses e soldados, os sovietes, como a forma finalmente encontrada da organização da luta dos trabalhadores, mas também, depois veremos, do exercício de um poder paralelo, e depois de um poder efetivo pelas massas trabalhadoras. Uma forma que não era inédita, ela, de certa maneira, reproduz, a camarada Leda lembrou isso aqui na apresentação dela, reproduz a forma parlamentar, de parlamento revolucionário da Comuna de Paris, de 1871, primeiro Estado operário da história da humanidade, que durou apenas 3 meses e resultou no massacre de 20.000 trabalhadores pela burguesia francesa. Chegou a erguer até mesmo um templo religioso em honra do massacre dos trabalhadores, que é a igreja de Montmartre. Então, o soviete não era exatamente inédito, mas era inédito a extensão, o caráter maciço, como essa forma de organização se estendeu pela Rússia na Revolução de 1905. Ao longo de 12 anos, a burguesia russa e o czarismo imaginaram que o movimento dos sovietes tinha sido morto e sepultado, que tinha sido um episódio dramático, um episódio indesejável para a burguesia russa, mas que finalmente tinha sido um episódio, tinha sido superado, tinha sido resolvido. Os movimentos revolucionários que confluirão para a tomada do poder em outubro de 17, no momento em que eles se colocam, mais uma vez, sob a forma típica da Revolução Proletária, a greve de massas. Não é à toa que Rosa Luxemburgo, a certa altura, vai dizer que não é a greve de massas que desencadeia a Revolução, é a situação revolucionária que desencadeia a greve de massas, é um sinal da situação revolucionária. Mas, além da greve de massas, 1917 vai, quase que espontaneamente, fazer ressurgir a forma
organizativa da luta pelo poder, que tinha aparecido e parecia soterrada no tempo, em 1905, que foi a forma soviética, a forma dos conselhos operários, camponeses e de soldados. Um historiador trotskista francês, ele diz uma coisa que me parece muito interessante. Se questiona muito, na época, era a principal discussão no movimento operário russo, e continua sendo nesse momento, quando se faz o balanço do século XX, se a Revolução Russa tinha legitimidade histórica. Se havia as condições históricas efetivas para legitimar a tomada do poder pelo proletariado naquele momento na Rússia. Esse historiador, ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz, eu vou ler, tá? Ele diz: foram as próprias massas que acabaram com a ordem social czarista, que rechaçaram o prosseguimento da carnificina que era a guerra imperialista, a Primeira Guerra Mundial. E, em virtude dessas ações, foram também as próprias massas que apoiaram maciçamente a instauração do poder dos sovietes, dos conselhos de delegados, operários, soldados e camponeses. Os bolcheviques, a ala revolucionária do Partido Social Democrata Russo, que depois se constituiu como partido próprio, o Partido Bolchevique, e depois o Partido Comunista da União Soviética, os bolcheviques nada mais fizeram do que traduzir as aspirações populares sobre uma tríplice exigência: paz, pão e terra. Palavras de ordem que, tomadas assim, em separado, fora do contexto, não parecem muito revolucionárias, né? Paz, pão e terra. Mas a burguesia e o regime russo eram incapazes de assegurar paz, ou seja, romper com as potências imperialistas a qual o país estava subordinado, o pão e a terra que deveriam ser produtos da reforma agrária, ou seja, nem o governo czarista, nem os governos, vários governos provisórios que existiram de fevereiro de 17 a outubro de 17, foram capazes de realizar as medidas como a da reforma agrária, necessária a assegurar o pão e a terra. Palavras de ordem, portanto, que tomadas abstratamente não parecem muito radicais, mas que foram as palavras de ordem que alavancaram o movimento das massas, a qual o Partido Bolchevique deu sentido, a qual o Partido Bolchevique deu forma política, né, a qual o Partido Bolchevique deu forma de uma organização para a tomada do poder. Eu queria, a partir daí, e para ir para a reta final da minha fala, destacar duas questões, que são muito atuais nesse momento. A primeira é como o Partido Bolchevique agiu de fevereiro de 17 a outubro de 17. O Partido Bolchevique era 3% do movimento operário organizado russo. Se nós tomarmos como referência para esse cálculo o número de delegados nas várias organizações soviéticas que passaram a cobrir o país naquele ano. 3%. A classe operária, por sua vez, era 3% da população russa, mas estava extremamente concentrada em enormes plantas fabris, como a famosa fábrica Putilov, em Petrogrado, que só ela tinha 140 mil operários. Né? E as direções majoritárias, a corrente do Lula da época, Aila, era o Partido Menchevique, nas cidades, e o Partido Socialista Revolucionário no campo. Né? Esses eram as organizações majoritárias, não eram os bolcheviques. Essas organizações dominavam, quando os sovietes se estabeleceram, voltaram a aparecer, se transformaram de novo nos centros, nos pontos de atração, de aglutinação e organização das massas, eram esses partidos que dominavam os sovietes, que dominavam os sindicatos. Lenin e o Partido Bolchevique tinham um agudo realismo sobre isso. E buscavam resolver a contradição entre a disposição de luta das massas de um lado e o caráter conciliador das direções majoritárias do movimento de outro lado. Isso nos deu uma forma consagrada da luta política.
que nós depois, de certa maneira, sistematizamos, codificamos com o nome de Frente Única. Uma política de frente única. Diante dessa contradição, qual era a política de Lênin? Diante do fato... em 1905, Trotsky escreve um texto de balanço muito legal. Porque em 1905 já estava colocado isso. Todo mundo, todos os marxistas russos, Lênin, inclusive, consideravam que a Revolução Russa era a Revolução Burguesa. Tinha que derrubar os feudais, a monarquia, e, portanto, tinha que reproduzir mecanicamente os passos que os países centrais do capitalismo deram, né? Ou seja, passar por uma longa fase de desenvolvimento capitalista sob a direção da burguesia. Depois que passa a Revolução de 1905, quando a burguesia se acovarda e adere ao czar, no final, o Trotsky diz, muito bem, a Revolução Russa é burguesa, não posso negar isso, porque as tarefas a serem realizadas na Rússia são as tarefas que a burguesia realizou em outros países. Mas vem cá, companheiros mencheviques, cadê a burguesia para tomar o poder? Cadê ela? Onde ela está? Em 1905, essa pergunta obteve uma resposta. A retomada das posições e a reação do governo czarista e esmagamento da Revolução. Em 1917, era o mesmo problema que estava colocado. Era o mesmo problema. Muito bem, a Revolução é burguesa. Em fevereiro, o que nós derrubamos foi o monarca, não foi o capitalismo. Mas cadê a burguesia para tomar o poder? E chegou num ponto, pessoal, que no meio do ano, julho, o partido burguês principal, que fazia parte do governo provisório, depois da Revolução de Fevereiro, junto com os mencheviques e com os socialistas revolucionários, abandonaram o governo, foram para a oposição. E a posição dos partidos de esquerda no governo não foi de tirar as conclusões disso, ou seja, a burguesia não é capaz de tomar o poder, tomemos nós. Não, os partidos de esquerda no poder resolveram reordenar, tentar recompor o aparato de Estado burguês, realizar o governo da burguesia sem a burguesia. Na verdade, era isso. Era uma contradição, porque as massas estavam no meio estavam no front, os soldados, estavam nas fábricas, nas ruas, os camponeses ocupando terra, a disposição revolucionária era enorme, mas elas reconheciam a direção que não tinha a disposição de tomar o poder. A posição do Lênin sobre isso foi muito tranquila, ele disse, nós precisamos nos tornar maioria. Mas como? Mostrando às massas que estão em luta, que estão nas ruas, que a direção que elas reconhecem não tem condições de conduzi-las a uma solução, a um desenlace positivo. Isso significa exigir das direções que elas tomem o poder. Exigir das direções que elas constituam um governo operário camponês. Exigir das direções que elas expulsem a burguesia do governo, depois a burguesia mesmo saiu, né? E passem o governo para o controle dos órgãos operários camponeses e de soldados, os sovietes. Vocês vão me perguntar, Adriano, mas os sovietes eram controlados pelos conciliadores. Como é que o Lênin queria passar o poder para os sovietes controlados pelos conciliadores? Exatamente porque Lênin sabia que os conciliadores não teriam a disposição de tomar o poder. Não que ele desejasse isso. Se os conciliadores rompessem com a burguesia e tomassem o poder, teria sido um passo, uma aceleração muito maior da Revolução Russa. Mas não era essa a posição dos mencheviques e dos socialistas revolucionários. É a experiência das massas, na base da palavra de ordem, todo o poder aos sovietes, que a gente poderia dizer a certa altura, Hélio, todo o poder aos sovietes mencheviques, que eles eram mencheviques, né? É essa experiência que as massas fazem entre a sua disposição de luta e a negativa das direções em tomar a decisão de tomar o poder, de assumir o poder, que vai fazer com que, durante os acontecimentos de julho, a tentativa da ditadura militar de Kornilov, os bolcheviques constituam uma ampla maioria, em pouco mais de 3 meses, no seio dos órgãos revolucionários, particularmente nos sovietes, e vai permitir que 7 e 8 de novembro, pelo nosso calendário, de 1917, o Partido Bolchevique, através do Congresso dos Soviets de toda a Rússia,
assumisse o poder, tomasse o poder, declarasse encerrado o governo provisório. Então, essa questão está colocada para nós aqui, companheiros. A força sindical não quer o Fora Temer nem a pau. Não pode se negar a vir conosco na luta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. As demais centrais também não. E mesmo a direção da CUT, vocês sabem, vacila diante do combate pelo Fora Temer. Até o momento, tem se mantido numa posição positiva. Mas a posição dos revolucionários é a posição que interessa às massas. Ou seja, a de que as direções realizem a unidade, nessa altura, não apenas contra as reformas, mas para tirar do meio o principal obstáculo, né, na luta contra as reformas, que é o governo Temer. Portanto, a questão da Frente Única está colocada hoje. As posições mais consequentes do movimento sindical, no movimento operário, na luta política, devem se impor respondendo àquilo que as massas querem, a realização da unidade, da sua unidade, na base das palavras de ordem principais, daquelas capazes de tirar do caminho os obstáculos às suas reivindicações. Isso nos permitirá, companheiros, que as posições mais combativas, mais consequentes e revolucionárias escalem, né, tomem um espaço muito maior do que tomam hoje no movimento operário. Os próprios congressos do PT que acabaram de acontecer nos estados, e espero que se reproduza no Congresso Nacional, mostraram, nesse momento, o espaço que existe para aqueles que dão voz dentro do PT à luta contra as reformas, à luta pelo Fora Temer. Então, essa é uma questão que eu gostaria de levantar, de destacar como uma questão importante, a tática, a política de frente única nesse momento. E a outra, encerro com isso, é o problema, e talvez o principal ensinamento. O historiador que eu citei disse que a Revolução Russa não foi inventada por Lenin, nem pelo Partido Bolchevique. A Revolução Russa foi uma ação das massas. Elas realizaram a Revolução, atualizando a famosa frase de Marx, de que a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, ou não é. Contudo, companheiros, foi necessário um partido, foi necessário uma organização que sintetizasse a vontade das massas, a vontade espontânea das massas, que dessem a ela uma forma programática organizada, que deduzissem da movimentação das massas, da atividade das massas, as palavras de ordem, que efetivamente eram capazes de unir a maioria para primeiro derrubar o czar e depois conquistar o poder em outubro de 17, foi preciso uma organização que olhasse cientificamente para o movimento que estava por trás dela, uma organização que fosse capaz de dar organização e consciência a um movimento amplamente inconsciente que as massas realizaram. Marx também disse, depois Trotsky vai retomar essa frase, que o partido é a fração consciente do movimento inconsciente. Então, o partido é uma necessidade. O Partido Revolucionário é imprescindível. As revoluções podem acontecer sem os partidos revolucionários, mas elas não podem vencer sem os partidos revolucionários. A experiência da União Soviética, depois da prostituição que o stalinismo impôs ao processo da Revolução Russa, do abandono da Revolução Russa, inclusive da dizimação física nos processos de Moscou do Comitê Central do Partido Bolchevique que fez a Revolução de 17, demonstra justamente isso, que foi a liquidação do Partido Russo como Partido Revolucionário que finalmente conduziu ao desastre que hoje leva a Rússia a uma situação de um Estado mafioso, de um Estado em que a classe operária está submetida à vontade de gangues mafiosas que, até hoje ainda, mais de 20 anos depois, dilapidam o patrimônio estatal, o patrimônio social na Rússia. Mas é também, companheiros, o exemplo que nos dão o conjunto das revoluções que estouraram no leste europeu, ao final da Segunda Guerra Mundial. Revoluções proletárias que expropriaram a burguesia, mas que não foram capazes de levar a um desenlace positivo em função da inexistência do Partido Revolucionário. Também no Brasil, companheiros, as massas precisam de um partido. E elas
próprias se lançaram à construção desse partido em 1978, 1979. Foi desse movimento, dessa vontade de ter uma expressão própria. A burguesia, na época, o companheiro Vital vai lembrar disso. A gente dizia, a burguesia já tem 2 partidos, o MDB e a Arena. Os trabalhadores não têm nenhum. É preciso que eles construam o seu próprio partido. Depois surgiu uma maré de partidos, desses cartoriais, desses partidos picaretas, desses partidos que não têm nenhum programa político, serve apenas para fazer dinheiro. Nós temos uma maré de partidos, sei lá, quantos, hein, Paulo? 40 partidos no país hoje? Algo assim, né? E, entretanto, os trabalhadores continuam precisando do seu próprio partido. O problema, companheiros, é que nesses 37 anos, o partido que os trabalhadores construíram vem sendo atacado na sua natureza, desde fora, o que é normal. A burguesia não pode... Eu tenho dito, às vezes... Eu estou concluindo mesmo, tá? Eu tenho dito mesmo, às vezes, que o que a burguesia precisa varrer do cenário nacional não é o Lula, mas é o Lula. Porque o que ela precisa varrer é essa experiência que o proletariado brasileiro viveu nos últimos 40 anos, de auto-organização, que ele nunca tinha vivido nesse nível em nenhuma outra época histórica. Da organização do PT, da organização de uma central sindical independente, a CUT, da organização de um movimento camponês independente, o MST, e tantos outros movimentos de caráter mais regional que surgiram. Esse período de 40 anos, marcado pelo surgimento de organizações próprias da classe, que ela precisa varrer. É por isso que, depois de condenar o Lula, se ela conseguir condenar, ela vai condenar o PT, ela vai condenar a CUT, ela vai condenar o MST, ela vai condenar o MTST, ela vai fazer a lava-jato dos sindicatos, ela vai tentar destruir tudo que foi construído nesses últimos 40 anos. Por quê, companheiros? Para construir um partido revolucionário, é necessário que haja uma organização própria da classe trabalhadora. O caldo de cultura onde se constrói o Partido Revolucionário é o campo das organizações próprias, independentes da classe trabalhadora. É verdade, então, é nesse sentido que a burguesia não pode conviver, nunca pôde conviver com o PT, mesmo com esse PT do Camilo Santana, que nós chegamos a ele ultimamente, né? Mesmo com a maioria menchevique, como lembra a companheira Aila, esse partido não pode existir, porque ele é o quadro, ele é a esfera aonde os trabalhadores podem construir a sua própria organização revolucionária. Mas também, companheiros, as pressões da burguesia se expressam dentro do PT. Também dentro do PT, nós temos hoje uma repercussão, hoje, há muito tempo, uma repercussão de todo um conjunto de posições que questionam a existência do PT como partido independente, que colocam em risco a existência do PT como partido independente. Aqui mesmo, no Ceará, nós tivemos senador votando na mesa do Senado golpista. Aqui mesmo no Ceará, nós temos o governador que, esta semana, nos disse que é pelas eleições indiretas, e nas indiretas defende a candidatura do Tasso Gereissati. São posições que, longe de construir e preservar o PT, companheiros, ajudam e transmitem a pressão destrutiva da burguesia dentro do PT. Por isso, companheiros, embora o PT não seja o partido bolchevique, não seja um partido revolucionário nesse momento, é necessário, companheiros, a preservação do PT. Porque se nós não conseguirmos preservar o PT, as condições de construção do Partido Revolucionário serão condições muito mais difíceis, porque o quadro próprio dos trabalhadores, construído em 37 anos, estará destruído. A burguesia tem uma aguda consciência disso. Então, a etapa da construção do Partido Revolucionário, a qual nós nos dispomos como corrente ao trabalho há 40 anos, aliás, já convido os companheiros a comprarem, semana que vem estará aqui em Fortaleza, o nosso caderninho, publicação comemorativa dos 40 anos da corrente ao trabalho, vai custar apenas R$10, porque o partido, a organização revolucionária, não é financiada pela burguesia, ela se autofinancia. O nosso combate pelo Partido Revolucionário
É um combate que nós temos hoje uma consciência muito clara disso, uma certeza muito clara disso. É um combate que precisa da existência de um quadro organizado da classe, ainda que esse quadro não seja o próprio Partido Revolucionário. É preciso a existência do PT, da CUT, do MST, das organizações próprias da classe trabalhadora, como caldo de cultura onde se constrói o Partido Revolucionário. Então, a defesa do PT é a defesa da construção, é um aspecto, uma dimensão da defesa da construção do Partido Revolucionário no Brasil. Mais do que isso, companheiros, o quadro que eu coloquei no início mostra que a degradação do capitalismo não é um fenômeno nacional. Muito pelo contrário, é um fenômeno internacional que hoje se expressa até mesmo ali nos exemplos de sucesso do capitalismo, particularmente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Mas até lá, a mão da miséria que o capitalismo faz pairar sobre as nações se faz sentir. Nesse sentido, companheiros, o combate que nós travamos por construir um partido revolucionário no Brasil é parte integrante, companheiros, do combate que nós travamos para construir uma internacional revolucionária. No quadro do Acordo Internacional dos Trabalhadores, que reúne companheiros, organizações, grupos e tendências de várias origens, que têm em comum o combate em cima de tarefas práticas para retomar um movimento no campo da independência, no campo da independência de classe e no campo da luta de classe, o Acordo Internacional dos Trabalhadores, dentro do qual nós, particularmente, apresentamos francamente, com liberdade de fazê-lo, com respeito a todas as posições, mas, francamente, sem esconder as nossas posições, Acordo Internacional dos Trabalhadores, no qual nós apresentamos o programa da Quarta Internacional, um combate para construir em comum uma organização internacional, no interior do qual nós defendemos, apresentamos aos companheiros, às organizações, o programa da Quarta Internacional, que nós consideramos um programa provado pela história da luta de classe no último século. Da mesma maneira que o combate em comum no PT, e no PT o combate em comum no Diálogo e Ação Petista, e no PT intervindo junto com companheiros de outras correntes, como os companheiros da articulação de esquerda que estão aqui, e no quadro dos organismos do PT, como no seio do Núcleo 13, com toda a lealdade possível, mas sem nunca nos negar a colocar quais são as posições que nós consideramos necessárias para a construção de uma saída revolucionária no Brasil. Por isso, combatemos em comum com todos os companheiros, consideramos esse combate fundamental, mas, ao mesmo tempo, oferecemos aos companheiros, inclusive aos que estão aqui, a perspectiva da militância na Quarta Internacional, a perspectiva da adesão à corrente do trabalho, a perspectiva da adesão ao programa de transição, ao programa da Quarta Internacional. Então, companheiros, esse é uma pequena exposição dos elementos que eu considero atuais, necessários e práticos, advindos da nossa reflexão sobre a Revolução Russa. Muito obrigado.